Graça e paz, guerreiros! Bem-vindo à série Descortinando o Adventismo, volume 2, vídeo 9. Hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, vídeo 8, basicamente trazendo aqui os argumentos que a Igreja Adventista utiliza para defender a guarda do sábado pelo cristão gentil. Então, essa segunda parte a gente vai trazer 4 argumentos hoje, né? E vamos responder esses argumentos de uma maneira que a pessoa que estiver ouvindo isso, né, lá do lado de lá, né, vindo da Igreja Adventista, ele vai conseguir falar, peraí, realmente eu escutei esse negócio aqui, mas agora eu sei como responder. Então a gente está ferramentalizando vocês, cristãos, evangélicos ou adventistas, ou qualquer tipo de pessoa que tenha interesse, tá? Estamos dando armas para que vocês se defendam, se protejam espiritualmente e possam caminhar na verdade, tá? A apologética ela serve para isso. Então, esse ministério é um ministério apologético, mas a gente está aqui no negócio de libertar pessoas. Esse é um ministério de libertação acima de tudo, tá bom, gente? Então, antes da gente começar, vamos para os recados rapidinhos novamente, né? Se você tiver interesse em adquirir o livro Descortinando o Adventismo volume 2, vá até o site descortinandoadventismo.com. Lá você vai poder adquirir o volume 1, o volume 2 e algumas camisetas bem bacanas. Não se esqueça de ver o tamanho, tá, gente? O tamanho direitinho ali, porque o tamanho que a gente fez, ele tem uma diferença ali do tamanho normal. Então você vai ter que pedir sempre um tamanho maior do que o seu normal para poder receber o tamanho correto. Tá? A gente deixou essa observação ali na loja, mas é importante também avisar por aqui, tá? Você também pode adquirir o livro através da Amazon, amazon.com.br, no Brasil, né? É provável que o volume 2 já esteja lá também. Se não tiver, compra no site descortinandoadventismo.com. Mas lá você pode comprar o volume 1 com certeza. Se ele acabar, a gente vai deixar um aviso de esgotado por um período até a gente poder imprimir, porque está praticamente no fim. Quando eu lançar esse vídeo talvez já tenha terminado, mas aí a gente vai, né, vai ter que imprimir outros ali na gráfica e tal, e a gente vai colocar imediatamente em seguida ali a venda. Então, se tiver disponível para você adquirir, é porque ainda tem disponível, ou é porque a gente já fez uma nova edição e já lançamos essa edição ali. Então você vai tranquilo, vai na Amazon, se tiver ali você pode comprar, tá bom? Você também pode adquirir o livro através do e-book, né? Que é o livro ali em formato eletrônico. Tem gente que gosta, eu prefiro o livro normal, mas tem gente que gosta de formato eletrônico, tem gente que não quer gastar tanto num livro, tá com um orçamento meio enxuto, beleza? Faça o que for melhor para você, tá bom? Só adquira conhecimento para poder libertar você, né, das garras aí de uma religiosidade que não faz sentido nenhum, não tem base bíblica, e não funciona para nós cristãos gentios. Beleza, gente? Agora, também um recadinho a respeito da promoção. Se você não gosta dos recados, pula minuto 5, 6, que já acabou, tá? E a gente vai cair direto no assunto aqui. Promoção, sorteio, 4 livros, 2 no Instagram, 2 no YouTube. Os 2 no Instagram você já sabe, você vai comentar no vídeo de hoje, no post do vídeo de hoje, você vai me seguir, @GleisonPércio, e você vai jogar ali, tá? Jogo da velha, envia-me a mim. Essa é a frase de hoje. Envia-me a mim. Jogo da velha, hashtag envia-me a mim. Escreve isso. Se quiser escrever algum outro comentário depois disso, pode escrever o que você quiser, tá? Você pode comentar até 5 vezes. Tem que chegar no mínimo 100 comentários, senão não vou sortear nada no Instagram. Se tiver, eu vou sortear. E como que vai ser feito o sorteio? Os meus filhos vão escolher os números. Vai encerrar. Quando eu lançar o próximo vídeo, encerra esse. Eu faço o sorteio, pego os números, jogo nos stories e aviso você por inbox. Então fica ligado no seu inbox aí, tá? Ó, você ganhou e tal, beleza? No YouTube não tem mínimo de comentários e os 2 melhores vão ganhar. Tá bom, gente? Vai durar por 3 dias, sempre por 3 dias essa promoção e esse sorteio. E aí depois é o sorteio do próximo vídeo até acabar todos os vídeos aqui. Creio que serão 14 no total, tá bom?
É isso. Também bata uma fotinho e jogue nos seus stories, me marque que eu vou repostar você. Isso vale para qualquer tempo, pode ser agora, hoje, em 2021, pode ser em 2022, 2023, não importa, eu vou repostar você. E deixe também um review, uma avaliação lá na Amazon, tá, do livro. Isso ajuda a divulgar, isso é bem bacana, ajuda o ministério e ajuda as pessoas a saber um pouquinho mais sobre o conteúdo do livro ali através da tua análise, né? Você que comprou, tem a compra verificada, você vai poder deixar ali a tua avaliação, tá bom, gente? É isso então, vamos cair para dentro? Vamos lá. Continuação então dos argumentos que a Igreja Adventista utiliza para defender a guarda do sábado. Tem uma pessoa me assistindo hoje, o nome dela é Fernanda. Sim, o Espírito Santo acabou de me dizer aqui. E ela é adventista. Ela está assistindo esse vídeo, tá? E hoje Deus vai trazer revelação para você na palavra, para te libertar da jaula que você infelizmente foi enfiada aí. Fernanda. Tem o José Carlos também, que está assistindo, tá? Que também é adventista, tá com dúvidas. Hoje Deus vai tirar tuas dúvidas. E tem um sujeito chamado Roberto também, Roberto, tá? Essas 3 pessoas depois, se vocês quiserem, mande seu testemunho para mim por e-mail glaysonrealty@gmail.com. Eu vou jogar aí na tela. Ou também você pode jogar esse testemunho no YouTube, enfim, ou por Instagram. Eu vou pensar aqui, mas acho que eu vou jogar para as pessoas verem esse testemunho aí, tá? Então fiquem ligados, vocês 3 e claro, todo o resto, né? Mas esse vídeo ele vai tocar essas 3 pessoas de maneira bem profunda, porque hoje a gente vai entrar num assunto aqui bem complicado, tá? Em que a Igreja Adventista tem prendido muita gente, tem muita gente que fala sobre esses versos aqui que eu vou trazer hoje e fala, tá, tudo bem, você está dizendo tudo isso, mas e esse negócio aqui? Como que você responde? Calma, a gente vai responder, tá? Eu sei exatamente o que você está pensando e a gente vai trazer esse negócio aqui e vai responder. Bom, então o argumento de número 4, a gente parou no argumento 3, né, no vídeo passado, então o argumento de número 4 que a Igreja Adventista usa, e usa bastante, tá? Esse argumento aqui é muito usado também, praticamente como aquele dos 10 mandamentos e também o de Mateus 5,17, eles também utilizam muito o quê? Olha aí na tua tela. A Igreja Adventista é ou não é a igreja verdadeira por ser a única a guardar o sábado, identificada por Apocalipse 12:17, o qual diz que o dragão perseguiria a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ok, então para você que não é adventista, não sabe o que está acontecendo aqui, a gente vai ler o verso de Apocalipse 12:17, mas basicamente o que a Igreja Adventista diz é que esse verso ele identifica a igreja verdadeira na Terra por 2 motivos. Primeiro, pelo fato de que o dragão perseguiria a igreja que guarda os mandamentos de Deus, sendo que esses mandamentos, esse termo mandamentos de Deus, segundo a Igreja Adventista, é um indicativo dos 10 mandamentos, e principalmente a guarda do sábado. O segundo ponto que é argumentado com relação a esse verso é que o testemunho de Jesus que aparece ali no fim dele se remete ao espírito de profecia que está ali em Apocalipse 19:10, e esse termo indicaria os escritos de Ellen White. Sendo assim, né, por consequência, a única igreja verdadeira nessa terra só poderia ser identificada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela é a única que guarda o sábado e tem os escritos de Ellen White. Tá? Você que é adventista raiz, você que é adventista há muito tempo, você sabe que eu estou falando é verdade. Eles utilizam esse argumento, eles ensinam isso, tá? E de fato prende muita gente nesse negócio aí, beleza? Bom, vamos ler esses versos para a gente ter certeza do que eles estão falando aqui, e aí a gente volta
lá. Você que está falando, tá se achando profeta? Não, amigo, eu não sou profeta, tá? Mas às vezes Deus sim me utiliza com o dom da palavra do conhecimento. E quando isso acontece, não é sempre, mas quando isso acontece, eu preciso falar, tá? Então por isso que eu falei aqueles nomes ali. Bom, vamos lá. Apocalipse 12:17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Tá. Esse então é o primeiro verso que, né, a gente se referiu ali. Os mandamentos de Deus seriam os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus seria o espírito de profecia, que seria os livros de Ellen White. Mas como que eles chegaram nessa conclusão? Por Apocalipse 19:10. Vamos ler ali? Olha lá. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Ok, então vamos analisar esses dois termos aqui, mandamentos de Deus, e depois a gente vai analisar essa questão do testemunho de Jesus, né, e também o espírito de profecia. Mas vamos começar com os mandamentos de Deus. Então, quem que está certo? A igreja adventista, que diz que esses são os 10 mandamentos, ou quem diz que não é os 10 mandamentos, né? Como que a gente pode chegar nessa conclusão, uma conclusão mais acertada, mais verdadeira? Como que a gente faz isso, gente? A gente faz isso indo no grego dessas palavras, na transliteração grega dessas palavras que se traduzem por mandamentos que João utiliza no grego, tá? Então, basicamente João que escreveu o livro do Apocalipse, vocês devem saber, ele utiliza esse termo mandamentos, ele utiliza duas palavras diferentes no grego. Uma é entolê, que é a que ele utilizou em Apocalipse 12:17, que se traduz por mandamento, e ele utiliza também a palavra nomos no grego, nomos, tá? Que significa lei ou também mandamentos, ok? Agora, o interessante é que em nenhum momento João ele utiliza o termo entolê para se referir às leis da antiga aliança ou aos 10 mandamentos, nunca, tá? Quando ele usava o termo entolê, ele estava querendo se referir aos ensinamentos de Jesus, a lei do amor dada por Cristo, né, aos que estão debaixo da nova aliança. Olha o que eu fiz aqui, tá? Hoje eu vou abrir uma exceção e eu vou ler todos os versos, porque vai ficar um pouco comprido, mas eu preciso fazer isso, principalmente para os adventistas que estão assistindo agora, aquele pessoal intermediário que sabe um pouco, mas não sabe tudo, e eles entendem um pouquinho mais, né, de hermenêutica e tal. Eles vão precisar que eu leia todos esses versos aqui. Claro, se ele comprar o livro ele vai ver também, mas eu vou transcrever na tua tela todos os versos que João utiliza a palavra nomos e a palavra entolê, tá? Porque lembre-se, João escreveu o Apocalipse, escreveu as cartas dele, escreveu o Evangelho de João, né? Então a gente vai em todos esses livros, eu fui em todos esses livros e eu peguei cada verso para a gente descobrir a verdade, tá? Então a gente vai ter um trabalhinho aqui, mas vai ser muito edificante, você vai ter uma outra. Agora ninguém mais vai te pegar nessas coisas aqui, tá? Eu vou te mostrar e depois você vai a fundo. Você não precisa acreditar em mim. Vai a fundo, estude aí, vai no grego, você pega o dicionário Strong, veja se eu tô mentindo. Vai, veja todos esses versos. Vai estar aí de bandeja para você. É só você pegar e conferir, tá bom? Então a gente vai transcrever tudo aqui. Olha lá. Vamos primeiro falar dos versos que João utiliza o termo nomos, que se traduzem como mandamentos em algumas versões, outras como lei, tá? Mas elas podem querer dizer ambas as coisas ali. Olha lá, João 1,17. Porque a lei, nomos, foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso aqui já deveria ser um indicativo, né, bem forte para a igreja adventista entender que, né,
Cristo não reteve a lei, né? Então acabou nele, né? O fim da lei é Cristo. Bom, mas tudo bem, vamos continuar. A gente já explicou exaustivamente isso aqui. Próximo verso. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, nomos, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. João 1,45. Ok? Vocês estão entendendo, né? E toda vez que ele quer se referir à lei de Moisés, ou que os 10 mandamentos estão dentro dela, ele utilizava essa palavra aí, nomos. Olha lá. Terceiro, não é fato que Moisés deu a lei nomos para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? João 7,19. Ok. Mais um. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei nomos de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Isso aqui, além de tudo, também indica, gente, que a circuncisão ela vinha antes do sábado. Ela era, digamos assim, mais importante, né? Homens eram circuncidados no sábado, tá? Se caísse, lembre, quando um menino nascia, judeu, no 8º dia eles circuncidavam aquele menino. E se caísse no sábado, era um trabalho, mas eles faziam. Porque a circuncisão era mais importante, porque dava somente depois. Não era só porque era mais importante, mas porque sem a circuncisão não tinha como ninguém guardar o sábado. Nenhum homem guardar o sábado, nenhum menino, ele precisava antes ser circuncidado. Então esse verso aqui também indica isso, mas nosso foco não é esse. Mas é legal vocês terem esse verso em mente também, para a questão da circuncisão com o sábado ali. Bom, seguindo. Mas esse povo que nada sabe da lei, nomos, é maldito. João 7,49. Olha lá. Será que a nossa lei nomos condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? João 7,51. Na lei nomos, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? João 8,5. Também a lei nomos de vocês está escrito. Na lei nomos de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. João 8,17. Jesus disse: não está escrito na lei, nomos de vocês, eu disse, vocês são deuses? João 10,34. A multidão disse: nós ouvimos da lei, nomos, que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? João 12,34. Então, trazendo todos aqui, em que ele utiliza a palavra nomos. Olha lá. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei, nomos, deles. Odiaram-me sem motivo. João 15,25. Então Pilatos disse: levem-no daqui, julguem-no segundo a lei, nomos, de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. João 18,31. Os judeus responderam: temos uma lei, nomos, e segundo essa lei, nomos, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. João 19,7. Esse é o último, tá? Então, assim, todos os versos em que João utiliza a palavra nomos são esses aí. Depois você confere. E você pode ver que esses mandamentos ali, né, são os 10 mandamentos ou todas as 613 leis da Torá, ou seja, os 10 mandamentos dentro das 613 leis da Torá. Quando ele queria indicar alguma coisa relacionada à lei de Moisés, ele usava esse termo nomos. Okay? Olha que interessante. Sabe quantas vezes ele usou esse termo nomos no livro do Apocalipse? 0. 0 vezes. Exatamente isso. 0 vezes. Tá? Então, isso já dá para levantar aí a tua bandeirinha vermelha e você ver que tem algo de errado nesse ensinamento aí da Igreja Adventista. Olha lá. Vamos agora transcrever todos os versos em que João utiliza a palavra entolê para se referir a mandamentos, né? E agora a gente vai trazer luz para esse negócio aqui. Olha lá. Olha a diferença agora, gente. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento entolê recebi de meu Pai. João 10,18. Olha lá. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento
entolê, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento, entolê, é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai tem me dito. Vocês estão vendo que agora é tudo relacionado a Jesus aqui. Né? Os mandamentos, está começando a ver que é o mandamento da nova aliança. Olha lá. Um novo mandamento entolê vos dou. Um novo mandamento entolê vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Tá vendo a diferença? Estão pegando a diferença entre nomos e entolê? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Entolê, João 14:15. Aquele que tem os meus mandamentos, entolê, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Entolê. Levantai-vos, vamos-nos daqui. João 14:31. Se guardares os meus mandamentos, entolê, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos, entolê de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. O meu mandamento, entolê, é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso, João 15:12. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, entolê. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, entolê, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2:3-4. Irmãos, não vos escrevo o mandamento entolê novo, mas o mandamento entolê antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento entolê antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo o mandamento entolê novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. 1 João 2:7-8. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, entolê, e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento, entolê, é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento, entolê. E aquele que guarda os seus mandamentos, entolê, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3:22-24. E dele temos esse mandamento, entolê, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, entolê. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, entolê. E os seus mandamentos, entolê, que não são pesados. 1 João 5:2-3. Bastante coisa, mas calma lá. Você agora está clareando tudo. Eu vou ler todos, tá? Onde que eu parei ali? Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento entolê do Pai. E agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento entolê, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. 2 João 1:4-5. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos entolê. Este é o mandamento entolê, como já desde o princípio ouviste que andeis nele. 2 João 1:6. E o dragão irou-se contra a mulher. E, olha lá, agora no verso de Apocalipse 12:17. Foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos entolê de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos entolê de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Vocês estão vendo, gente, que todas as vezes que a gente leu essa palavra, que João usou essa palavra entolê, ele se referiu a Cristo. A Cristo. Ah, mas amar o próximo como a ti mesmo também está na velha aliança. Mas ele utilizou isso como única regra da nova aliança agora. Entendeu? E ele elevou isso para um patamar espiritual de consciência. Então agora, esse mandamento, entolê, de nos amarmos uns aos outros, né? Esse mandamento aqui, ele supera tudo que tinha vindo antes. Supera tudo. Então esse é agora o mandamento que nós temos que obedecer, é esse daqui. Beleza? E é esse mandamento ao qual ele se refere em Apocalipse 12:17. E em Apocalipse 14:12 também. Olha lá, que aqui estão os que guardam os mandamentos, entolê de Deus e têm a fé em Jesus. Então, quando a gente compara as duas coisas, assim, salta aos olhos, é gritante a diferença, gente. Os mandamentos que a Igreja Adventista está dizendo que João está se referindo ali em Apocalipse
12, 17, não são esses aí, não são os 10 mandamentos. Não são os 10 mandamentos. É esse mandamento aí de amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Ficou claro, gente? Por favor, eu transcrevi tudo aqui, tá? Para não ter dúvida. Se ele quisesse se referir aos 10 mandamentos, ele teria utilizado a palavra nomos, e não entolê, tá? Isso ficou claro. Ok, Gleice, tá, entendi, beleza. Mas e os outros termos ali? Testemunho de Jesus, espírito de profecia, como é que fica esses termos aí? Ok, vamos entrar nesse negócio aqui agora? Então vamos. O que João quis dizer com o termo testemunho de Jesus? Vamos ver a palavra testemunho no Strong? Olha aí na sua tela, o que ela quer dizer? Olha lá, martíria, né? Testemunha no sentido legal, no sentido histórico, alguém que presencia algo, por exemplo, uma contenda, no sentido ético, aqueles que por seu exemplo provaram a força e genuinidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Ok. Ou seja, essa palavra testemunho aqui, ela indica a presença de testemunhar sobre a verdade de algo, não importando as consequências. Tipo, é algo como um martírio, como os mártires, assim, os caras que morreram, os mártires, eles testemunhavam em favor da fé deles até a morte. Então é disso que esse texto está, né, até as últimas consequências, tá? Então, nesse caso, né, esse testemunho ele é sobre Jesus ou vindo de Jesus. Qualquer um dos dois pode se encaixar aí, tá? Então, assim, basicamente, João, o que ele está fazendo aqui, gente? Ele está se referindo às pessoas que proclamaram o evangelho de Jesus e sofreram as consequências por esse ato, né? Então, quando a gente junta o que foi dito antes com relação ao termo mandamentos, tudo agora se encaixa perfeitamente. Essas pessoas, ou esses remanescentes fiéis que estavam sendo perseguidos pelo dragão ali, eles sofreram essa perseguição por estarem obedecendo ou guardando, né, os mandamentos em Toledo da Nova Aliança, a lei do amor, e proclamando o Evangelho de Cristo. Tá? Vamos ver todos os versos agora que João utiliza no livro de Apocalipse o termo testemunho. Não são muitos, então eu vou ler todos. Olha lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Apocalipse 1, 1 e 2. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A gente vai voltar nesse verso depois, você vai entender por quê. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6, 9. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Bom, quando a gente analisa esses versos, gente, fica mais uma vez claríssimo, né, que a palavra testemunho se refere à proclamação do Evangelho de Jesus. Você analisou cada verso? Depois você volta lá, pausa, leia com calma e confirma o que eu estou te falando. Então, todo o sofrimento desse povo cristão surgiu pelo fato de eles estarem ali corajosamente proclamando o Evangelho, ou seja, testemunhando a respeito de Jesus e da sua mensagem, né? Mas e sobre esse último termo ali, o espírito de profecia? E essa história do espírito de profecia, Gleison? Que me ensinaram que é Ellen White, né? E aí? Olha, eu vou te falar, quando eu entrei nessa igreja, me deram esse estudo mesmo, tá? Falaram, ó, vai ali em Apocalipse 19:10, agora você vai ser, tipo assim, os códigos, ó, tá aqui, estão aqui os códigos, tá vendo, ó, testemunho de Jesus, ó, guarda os mandamentos de Deus, tem testemunho de Jesus, tá vendo? Tá em Apocalipse 18, 12, 17. Agora vai em Apocalipse 19:10, aí ia lá em Apocalipse 19:10. Tá vendo aí, ó, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, entendeu agora? Quem é espírito de profecia, Gleison? Você já sabe, espírito de profecia é Ellen White, né?
Tá vendo? Tá vendo? Tava tudo aqui já preparado. Tá vendo como você tá na igreja verdadeira agora? É isso que me falavam. E é isso que com certeza falaram para muita gente que está assistindo esse vídeo. Bom, então vamos analisar esse termo, espírito de profecia, e vamos tentar entender esse negócio aqui. Olha lá. Apocalipse 19:10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Quando você pega esse verso e coloca e traz uma outra versão bíblica, tá, mais atual, você vê um pouquinho mais claro o que ele está querendo dizer nesse texto. Olha lá. Vamos pegar a nova versão transformadora, por exemplo. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Está começando a ficar mais claro. Vamos pegar a versão O Livro, olha lá. Então lancei meus pés do anjo para adorar, mas ele disse-me: não faças isso. Só Deus deves adorar. Eu estou ao serviço de Deus, tal como tu e os teus irmãos que são testemunhas de Jesus. Adora a Deus. O motivo da profecia é para dar um testemunho claro de Jesus. Então, o que João está querendo dizer aqui, gente? Basicamente, é que todas as profecias apontam para Cristo. É isso. Todas as profecias apontam para Jesus. O próprio Jesus falou isso. Olha lá, João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. Tá entendendo, gente? As profecias todas apontavam para Jesus. Claro que estou falando de profecias messiânicas, as mais importantes e tal. Bom, então é basicamente um completo absurdo e uma grande heresia, talvez a maior heresia. Olha que tem muita heresia na Igreja Adventista, mas essa aqui é pesada, hein? Colocar basicamente o Evangelho de Cristo, tirar ele e colocar os escritos de Ellen White para dizer que é isso que quer dizer o espírito de profecia. Gente, que loucura é essa? Basicamente foi isso. A Igreja Adventista substituiu o Evangelho de Jesus pelos escritos de Ellen White quando aplicou a interpretação desse texto. Então, basicamente é isso. Toda vez que os adventistas ensinam aos seus membros ali que o termo testemunho de Jesus, que aparece toda vez que aparece o termo testemunho de Jesus em Apocalipse, na verdade ele quer dizer os escritos de Ellen White. Se isso for verdade, gente, as almas que estão debaixo do altar de Apocalipse 20, versículo 4, foram degoladas por causa dos livros de Ellen White. Vê se tem cabimento o negócio. Não só isso. Como o apóstolo João, ele foi exilado na ilha de Patmos por causa dos escritos de Ellen White. Como seria possível isso se Ellen White só nasceu 18 séculos depois desse acontecimento? De João ter sido exilado na ilha de Patmos. Olha lá, você lembra que eu falei que a gente ia voltar naquele verso? Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Agora troca isso pelo espírito de profecia, ou seja, pelos escritos de Ellen White. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelos escritos de Ellen White. Ah, que gracinha, não? Então, assim, as heresias que essa igreja levanta não possuem limites, né, gente? É uma coisa de louco, tá? E assim, a gente também tem que deixar claro aqui que Ellen White não só acreditava nisso, nessa loucura, como ela ensinava isso. Ela ensinava essa heresia aí, e a gente tem prova disso. Olha só, a gente vai pegar um verso olha o que ela fez. Olha o que ela fez aqui.
A gente vai pegar o verso ali em Hebreus 1, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler ele. E depois a gente vai ler o que ela utilizou a base desse verso para transformar esse verso no final e apontar ela mesma, né? Vamos, assim, narcisismo pouco é bobagem, né? Olha o que essa mulher fez. Vocês já vão entender. Olha lá. Vamos pegar o verso de Hebreus 1, 1 e 2. Olha lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Esse é o verso bíblico, certo? Agora vamos pegar e ver o que Ellen White escreveu. Olha lá. Compare os dois versos, tá? Compare esse primeiro com o que ela escreveu. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Basicamente o mesmo início, né, de Hebreus 1, 1 e 2. Nestes dias, o que o verso de Hebreus disse? Nesses últimos dias falamos por meio do Filho. Olha o que ela escreveu agora. Nesses dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito, os livros dela. Nunca houve os livros dela mesma, ela está falando dela. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que esse deve ter do que agora. Mas aproveitarão eles os seus ensinos? Receberão as suas repreensões e acatarão as suas advertências? Deus não aceitará obediência parcial. Não abandonará nenhuma contemporização com o próprio eu. Olha isso. Isso aqui está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 145. Gente, não só ela tirou o Evangelho de Cristo e colocou os livros dela no lugar. Tá claro. Isso aqui tá claro. É impossível. É irrefutável esse negócio aqui. Não só ela fez isso, tá? Como ela disse que o que ela escreveu, os livros dela, são as palavras do próprio Deus. E ai de quem não obedecer. Meu Deus do céu. Cara, não tem como, gente. Vamos acordar, pelo amor de Deus. Olha, complicado. Esse negócio aqui, eu tô dando risada porque de nervoso, tá? Porque esse negócio aqui é pra deixar o cara bravo. É para deixar o cara... Se você tem algum amor ao Evangelho de Cristo, se você tem um pouco de noção, tá? Você já tá começando... Começando não, né? Você já deveria ter mandado a tua carta de desligamento dessa igreja aí. Porque não é possível. Depois disso que eu trouxe aqui, depois de tudo que eu trouxe aqui, assista todos os vídeos da série, assista todos os vídeos da série do volume 1. Não tem como, gente. Ninguém é mais besta. Só é besta quem quer. Depois disso aqui, para continuar dentro dessa igreja. É um absurdo, tá? Quanta insolência, meus amigos. Substituir o próprio Jesus pelos seus escritos. Ellen White não era brincadeira, não. Ela ia 880. Então, assim, todo mundo que é adventista sabe que os testemunhos do seu espírito, ou testemunhos, ou ainda o espírito de profecia, esses termos, é um codinome para os escritos de Ellen White. Qualquer adventista que tenha mais de 5 anos de igreja sabe disso. Nem precisa ter mais de 5 anos, tá? Que tem um pouquinho de tempo de igreja sabe do que eu tô falando. E você sabe que eu tô falando a verdade. Ok. E ela diz o quê? Que eles ainda que os livros dela têm uma aplicação muito mais séria para o nosso tempo, mais séria do que em qualquer outra coisa da Bíblia. Deus nunca falou tão seriamente com o seu povo. Ela escreveu isso do que através dos livros dela. E ai daqueles que não acatassem as ordens dele, né? Na verdade era dela. Bom,
você que não é adventista, tá falando, não, Gleice, eu não tô acreditando, cara, isso aqui é demais pra mim, não é possível. Minha namorada tá presa lá, meu namorado tá preso lá, a minha sogra, minha mãe, meu tio, minha prima, meu irmão, ok? Todo dia eu recebo, praticamente todos os dias eu recebo um testemunho de alguém contando essa história. Mas tem muita gente que conta essa história e logo em seguida ele fala: minha namorada foi liberta, meu irmão foi liberto, para a glória de Deus, foi liberto. Leu seu livro, foi liberto. Ouviu os vídeos, foi liberto. Ou através de algum outro canal, ou enfim. Mas de alguma forma foi conectado a mim. E esse cara traz esse testemunho para mim. Ou essa mulher, ou essa senhora. Enfim, tem muito testemunho, tá? Então eu entendo o que você está passando. Então você deve estar falando, Gleison, eu nunca fui adventista, então eu não estou muito acreditando nessa história aí, que realmente esses termos, espírito de profecia, testemunho, né, testemunhos do seu espírito, se referem aos escritos de Ellen White quando dito pela própria Ellen White ou por algum mestre adventista. Então, eu vou provar para você, eu vou trazer uns versos aqui para você ver que eu não tô... A gente não tá para brincadeira aqui, tá, gente? Acho que já deu para entender, né? A gente tá com um trabalho aqui sério para libertar pessoas. Então, vamos trazer esse negócio aqui para tirar essa dúvida, porque eu sei que tem gente pensando isso. Olha lá. Isso aqui foi escrito por um livro adventista. Olha lá. Muitos milhares de pessoas convencidas pelas escrituras de que estamos vivendo perto do fim da história da Terra foram levadas a acreditar que a Sra. White era uma agente através da qual Deus falou pelo espírito de profecia à sua igreja remanescente. Essa crença é certamente digna de consideração. O caráter de seu trabalho deve ser julgado por sua própria vida, por seus ensinamentos e pela natureza das revelações que recebeu. Ok, olha lá o outro. A luz tem brilhado da palavra de Deus e dos testemunhos de seu espírito. Isso aqui quem escreveu foi a própria Ellen White. Para que ninguém precise errar em relação ao seu dever, Deus exige que os pais criem seus filhos para conhecê-lo e respeitar suas reivindicações. Devem treinar seus pequeninos como os membros mais jovens da família do Senhor e ter belos personagens e temperamentos amáveis para que possam ser preparados para brilhar nas cortes celestiais. Ah, que linda, né? As coisas que ela escreve. Realmente, tem muita coisa bonita. Tá? O problema são as doutrinas que ela sedimentou dentro da igreja, que são completamente antibíblicas, e as loucuras, os plágios, etc e tal. Nenhum demônio vai aparecer para você com cara de lobo mau, tá? O cara vai vir e vai tentar passar uma lábia em você, é óbvio. As seitas funcionam assim. Olha lá, negligenciando seus deveres e entregando seus filhos a erros, os pais se aproximam deles dos portões da cidade de Deus. Esses fatos devem ser pressionados aos pais. Eles devem despertar e continuar seu trabalho há muito negligenciado. Testemunhos para a Igreja, volume 5. O próprio nome, né? O próprio nome do livro é Testemunhos para a Igreja. Testemunhos, são os livros dela. Olha lá, olha esse negócio aqui. Que os testemunhos sejam julgados pelos seus frutos, escreveu ela. Ela quem? Ellen White. Que são os testemunhos? Os livros dela, os escritos dela. Qual é o espírito do ensino deles? Qual foi o resultado da sua influência? Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo sua fé. Ou ele não está. Esse trabalho é de Deus ou não é. Deus não faz nada em parceria com Satanás. Meu trabalho carrega o selo de Deus ou o selo do inimigo. Não há meio termo a respeito desse assunto. Christian Experience and Teachings of Ellen White. Ok, de fato a gente concorda com Ellen White aqui, tá? Realmente, Deus não trabalha em parceria com Satanás, né? Ou seja, se de fato isso é verdade, e o que ela diz não se alinha com a palavra de Deus, e na verdade vai diretamente contra a palavra de Deus, então quem será que deveria... Quem é esse autor por trás dessas palavras, desses escritos? Isso aí foi um tiro no pé que ela deu, né? Porque é óbvio que não foi Deus que inspirou ela. Olha lá, argumento número 5. Vamos mudar de argumento, a gente já encerrou esse agora. Foi longo, mas necessário, porque esse aí é muito usado, tá? Mas agora vamos pro próximo. Argumento número 5. O santo sábado é o selo de Deus sobre o seu povo.
Portanto, quem não guardá-lo não receberá esse selo, mas sim a marca da besta, guarda do domingo, que consta em Apocalipse 13, 16 e 18. Esse é, portanto, um dos grandes sinais que apontam a Igreja Adventista como sendo a verdadeira igreja remanescente na Terra. Bom, como vocês já sabem, gente, é óbvio, né? O sábado é um assunto extremamente sério dentro da Igreja Adventista, aliás, muito mais sério do que qualquer outra coisa. Muito mais sério que o Evangelho, muito mais sério que os ensinamentos de Jesus, muito mais sério que as cartas de Paulo, etc. Tá? Por quê? Porque o sábado ele trata de algo que, segundo a escatologia adventista, ensinada por eles, será a marca do verdadeiro cristão no fim dos tempos. Aqueles que guardarem o sábado serão, inclusive, perseguidos até a morte, né? Segundo eles. Porque o contraponto da guarda do sábado seria a guarda do domingo, que, né, de acordo com essa insólita interpretação escatológica, seria a marca da besta. Ok, a gente vai entrar nesse assunto mais na frente, mas tudo bem. Então, assim, exatamente por ser o maior tema de controvérsia no fim dos tempos, as pessoas basicamente se separariam entre dois grupos: os guardadores do sábado, selados por Deus, de acordo com eles, e os guardadores do domingo, que são os receptores da marca da besta. Então, né, logo, por consequência, né, o sábado, que também é dito ali como a terceira mensagem angélica, segundo eles, junto com a doutrina do juízo investigativo e os escritos de Ellen White, formam os três grandes pilares da Igreja Adventista. Isso é fato. Os três grandes pilares são o sábado, o juízo investigativo e os escritos de Ellen White. Todo adventista sabe disso, tá? Na verdade, esses três grandes pilares são três grandes grilhões espirituais que acorrentaram e continuam acorrentando milhões de pessoas ao redor do mundo da maneira mais covarde possível, que é o quê? Manipulação religiosa com promessa de salvação e vida eterna, aliado à distorção de textos bíblicos para que se acomodem ao que eles ensinam, tá? Então, antes de a gente esclarecer esse argumento aqui e comprovar também que ele está errado, a gente comprovou todos aqui. Irrefutável, gente, é irrefutável, tá? Pode fazer quantos vídeos você quiser aí, essas almas cebosas aí tentando refutar, não vão conseguir. Não, só vão fazer papel de palhaço. E vão trabalhar para a bolha deles lá. Ah, isso aí. Mas não é, tá? Vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos intelectualmente e espiritualmente falando. Não tem como refutar esses negócios aqui. Bom, é importante, antes de a gente trazer sólidas evidências bíblicas de que isso aqui não faz nenhum sentido, tá? É importante que a gente transcreva também alguns dos escritos de Ellen White, alguns textos das doutrinas oficiais da Igreja Adventista a respeito do sábado, para que você, amigo, que nunca foi adventista mais uma vez, possa ter certeza de que a gente não está exagerando quando a gente está trazendo essas coisas aqui, tá? Isso tudo é realidade dentro da Igreja Adventista. Bom, vamos ver um texto de Ellen White, entre centenas deles, né? Tem vários ali no meu livro, mas vou trazer um aqui, que elenca, que ensina um pouco a respeito da questão do sábado no fim dos tempos. Olha lá. São-nos mostradas na palavra de Deus as consequências da proclamação da terceira mensagem angélica. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. A recusa de obedecer aos mandamentos de Deus e a determinação de alimentar o ódio aos que proclamam esses mandamentos conduz a mais decidida guerra da parte do dragão, cuja força total é direcionada contra o povo que observa os mandamentos de Deus. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado. Ela, todinha aqui falando claramente a respeito do assunto. O sinal ou selo, você veja que ela pega o sinal e fala, ou selo.
né? Porque o sábado realmente foi um sinal, mas nunca foi um selo. Mas ela dá, puxa um pouquinho, pega o braço, agora já está com as pernas, já está com o corpo todo. Olha lá, o sinal, o selo de Deus é revelado na observância do sábado, o memorial divino da criação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Ela mesma colocou: filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas suas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 12, 13. O sábado é aí claramente apresentado como um sinal entre Deus e seu povo. Sim, o povo da época, o povo de Israel. A marca da besta é o oposto disso, ou seja, a observância do primeiro dia da semana. Ai, meu Deus do céu. Essa marca distingue dos que reconhecem a supremacia da autoridade papal, os que aceitam a autoridade de Deus. Ai, Senhor. Mais uma vez essa mulher pira com esse lance do Papa, né? É um negócio... Bom, olha lá. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 121, 122. Quem quiser ver, pode ir lá. Bom, além disso, a própria Igreja Adventista como instituição elenca ali na sua crença fundamental de número 20, questão do sábado. Olha o que eles dizem ali nas suas crenças fundamentais. O bondoso Criador, após os 6 dias da criação, descansou no 7º e instituiu o sábado para todas as pessoas como memorial da criação. O 4º mandamento da imutável lei de Deus requer a observância desse sábado do 7º dia como dia de descanso, adoração e ministério em harmonia com o ensino e prática de Jesus, o Senhor do sábado. Ai, meu Deus do céu. Crença fundamental da Igreja Adventista número 20. Bom, então, segundo esse raciocínio aí adventista, tá, o sábado ele preenche todos os requisitos. Você já deve ter visto, você que é adventista já deve ter visto Luiz Gonçalves falar sobre isso bastante. Ele bate muito nesse negócio aqui. Ele diz que o sábado ele preenche os 3 requisitos de um selo. Ele diz que ele dá o nome da pessoa que possui autoridade, o título da pessoa e o seu domínio. Os caras enrolam mesmo. Então isso teria sido mostrado em Êxodo 20. Você vê como a gente traz os argumentos. A gente não está escondendo nada dos argumentos da Igreja Adventista. A gente está trazendo aqui, claramente. Mas, ao mesmo tempo, desmontando completamente eles como um castelo de areia. A gente derruba facilmente esse negócio aqui. Olha lá. Então esses 3 requisitos estariam ali em Êxodo 28 a 11, né? Então a pessoa que possui autoridade, o Senhor, o título dessa pessoa, teu Deus, e o domínio que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Então isso aqui é suficiente, tá? Então assim, tá aí, tá vendo? Esse é o selo, olha aí. O cara que superficialmente escuta isso, não se aprofunda, ele fala, isso aqui faz sentido mesmo. Pronto, onde que eu assino? Para me tornar um membro da Igreja Adventista. Mas o cara que entendeu os conceitos de aliança, de velha e nova aliança, entendeu o Evangelho de Jesus, não cai mais nesse negócio aqui. A verdade, gente, é que os fatos apontam para um rumo completamente oposto do que a Igreja Adventista tenta descrever aqui da Bíblia e dessa questão. Sim, as Escrituras apresentam o sábado como sendo um sinal, nunca um selo. Um sinal entre Deus e o povo de Israel somente, por favor. E nunca como algo imutável, tá? E para todas as pessoas, como diz a crença adventista que a gente acabou de ler. Tá? Então, assim, não rola, não é isso. Vamos ler na Bíblia? Tá na briba, tá na briba. Vamos lá. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31, 12, 13. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Êxodo 31, 17. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão de perpétuo aqui, que também, tá? Você não pode levar em consideração esse perpétuo ao pé da letra, porque ele também fala que a circuncisão era um sinal perpétuo. E algumas outras coisas que já caducaram também. Então não é bem assim esse negócio de perpétuo, tá? E outra coisa, tá falando entre mim e os israelitas. Olha lá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Ezequiel 20, 12. Finalmente, santifica os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Está falando ali com os israelitas, obviamente, tá? Então, isso aqui está superado. A gente já martelou demais esse negócio aqui. O sábado sempre um sinal entre Deus e o povo de Israel somente. E a verdade é que o que era para ter ficado para trás para os adventistas como uma sombra
que a gente já comprovou que o sábado era uma sombra de Cristo, ali que estava na velha aliança, ela foi preenchida por Cristo, mas o povo adventista não entendeu isso. Então o que eles fizeram do sábado? O seu grande bezerro de ouro. Os adventistas idolatram o sábado, como os israelitas idolatraram o bezerro de ouro. A verdade é essa. Então, assim, em nenhum momento, gente, pode procurar, em nenhum momento, dentro do contexto da nova aliança, o sábado é citado como sendo um sinal entre Deus e o seu povo. Não tá. Procura que você não vai achar, nunca. E muito menos como um selo. Nunca, nunca ele é usado, nunca essa palavra selo é usado para o sábado, tá? Na Bíblia. Quem era o selo? Durante o ministério de Jesus na terra, ele era o selo. Olha lá, João 6:27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha lá. Mas depois da ascensão de Cristo, o que ele fez? Ele enviou um outro consolador, Paracletos, né, que foi o Espírito Santo, que acabou sendo oficialmente o selo do cristão que faz parte da nova aliança. Como que a gente sabe disso? Porque está na Bíblia. Olha lá. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Tá claro, gente? O que é o selo do Espírito Santo, então? Mais claro do que isso? O que é o selo de Deus, desculpa? É o Espírito Santo. Agora, para nós. Enfim, então assim, o Novo Testamento não dá nenhuma base para o entendimento doutrinário adventista com relação ao sábado. É risível o negócio, dizendo que o sábado é o selo de Deus para o seu povo nos tempos do fim. Não tem nada disso, tá? Na Bíblia não tem nada disso no Novo Testamento. Então, basicamente, o que as Escrituras nos ensinam é que o selamento do povo de Deus na Nova Aliança ocorre quando essas pessoas passam a ter fé em Jesus, né, e na obra que ele fez na cruz para nossa salvação, e a partir daí a gente é selado com o Espírito Santo, que começa o trabalho dele em nós de santificação. É isso. O verdadeiro descanso, gente, na verdade, ele ocorre quando a gente entende que nós já estamos salvos, né? A gente está descansando naquilo que Cristo fez por nós já na cruz, ok? O que ele pode fazer agora, o que o cristão pode fazer agora é somente ser guiado pelo Espírito Santo em amar o seu próximo e levar as boas novas do Evangelho a outras pessoas. E absolutamente nada disso tem relação alguma com a guarda do sábado. Além disso, gente, como exatamente, se isso é verdade, o que a Igreja Adventista diz, como exatamente, quais seriam as regras exatas para uma suposta guarda de sábado para os dias de hoje? Se esse é de fato o grande tema do fim dos tempos, a grande controvérsia, eu creio que seja de suma importância, né, a gente saber exatamente as regras desse jogo aí, que a Igreja Adventista está se propondo. Deveríamos nós guardar o sábado segundo Moisés ensinou? Que inclui o quê? Não acender fogo, não sair do seu lugar, não carregar peso, não cozinhar, não fazer qualquer tipo de trabalho, etc. Ou a gente deve seguir o que Cristo fez, ele que continuamente quebrantava o sábado. Ou a gente deve fazer como Paulo, que ensinava que a gente não deve guardar o sábado e não deve ser julgado por isso. E quem faz isso é tolo, é insensato. Ó Gálatas insensatos, temo ter trabalhado em vós para convosco, em vão para convosco. Por quê? Porque vocês guardam dias, meses, anos, etc.
Acho que nenhum deles, né? A gente deve seguir quem? Ellen White. É isso. É isso que a gente deve fazer. Vamos seguir então. Vamos deixar esses três. Nem Moisés, nem Jesus, nem Paulo. Vamos seguir os ensinos de Ellen White. Tá bom então. Vamos ler o que ela ensina um pouco sobre a guarda do sábado? Olha lá. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos o cuidado de pôr. A loucura não tem fim, gente. Não tem fim essa loucura aqui. Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozido o que houver para cozer e escovar os sapatos. É possível deixar tudo preparado, caso se tome isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Não pode se divertir nada com relação à diversão, hein? Antes do pôr do sol, coloquemos de parte todo o trabalho material, façamos desaparecer os jornais seculares, os pais devem explicar aos filhos esse procedimento e induzi-los a ajudarem na preparação a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Vamos ser sinceros aqui, gente. O que ela fez com esse negócio aqui? Veja. É impressionante, sim, a maneira com que essa mulher dominava essas pessoas, tá? É impressionante. E como a imagem dela foi perpetuada por tantas gerações e até hoje isso é de fato algo diabo não brinca em serviço, tá? Agora o que ela fez com esse negócio aqui? Ela pegou obviamente alguns trechos da Bíblia, distorceu, né, e falou, ó, esse é o selo de Deus, o sábado, botou medo na galera, botou muito medo, pegou algumas verdades, sim, como por exemplo que o sábado era um sinal, transformou num selo, jogou ele para a nova aliança, transformou a marca da besta ali no guarda do domingo, pegou ali que guarda os mandamentos de Deus, colocou como se fossem os 10 mandamentos, né? Entendeu? Ela fez tudo isso e que, né, foi muito perspicaz em fazer isso, em distorcer a palavra de Deus, tá? Mas qual que foi o resultado disso? Qual que foi o resultado disso, gente? O resultado disso foi, ela criou uma legião de religiosos. Você leu o que ela acabou de o que eu acabei de ler aí, né? Você viu o que eu acabei de ler, o que ela escreveu. O que ela fez a respeito da guarda do sábado? Ela criou uma legião de religiosos que se concentram toda a sua religiosidade no sábado. Ou seja, e isso qualquer um que é da igreja adventista sabe que é verdade. No sábado, todo mundo santo. Todo mundo santinho, certinho. Amigo, terminou o sábado, o pau quebra. O pau quebra, é loucurada. Por quê? Porque foi criada uma cultura de ser correto somente no sábado. Não, Gleice, nunca me ensinaram isso na igreja. Claro que eles não vão ensinar isso, mas é isso que acaba acontecendo. Porque o que eles deveriam ter ensinado é que essas pessoas deveriam ter um relacionamento com Deus todos os dias. Vocês estão entendendo? As consequências desse negócio aqui foi criado um exclusivismo em torno toda a ideologia dessa igreja, erros profundos, hermenêuticos, aí, exegéticos da Bíblia. E assim, uma religiosidade fria de regrinhas que trazem a falsa sensação de salvação para essas pessoas. Distorção completa do Evangelho de Cristo. É uma loucura, gente. É uma loucura o que essa mulher fez, tá? E ela teve uma ajuda, sim, do outro lado. Senão ela não teria conseguido, não. E conseguiu, assim como outras seitas também conseguiram, né? Tem várias seitas aí que... Bom, então assim, um detalhe, não se esqueça. O que mais faz sentido com relação ao guarda do sábado? É que a gente guarde o que está escrito na Bíblia ali no Antigo Testamento, então. Ou seja, as leis mosaicas. Só que as leis mosaicas dizem o quê? Que se o cara não, por alguma besteira, quebrar o sábado, ele deve ser morto. Ele deve ser morto. A pena é de morte, olha lá. Êxodo 31:15. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Êxodo 31:15. Olha, em todos os meus mais de 25 anos de igreja adventista, eu nunca vi um adventista sequer guardar o sábado mosaico de maneira perfeita. Nunca vi. Nunca vi, nem perto.
tá? Então, assim, se Ellen White diz que ela é uma luz menor que apontava para uma luz maior que era a Bíblia, não seria então o caso de a gente observar o sábado de acordo com a Bíblia? Como a Bíblia nos mostra, em seus detalhes ali da Antiga Aliança? Se a gente fizer isso, as consequências de quebra do sábado, por sua vez, não deveriam ser as mesmas? E assim, aí você pode falar, não, Gleice, mas não, agora na Nova Aliança a gente guarda o sábado diferente. Ellen White veio trazer luz para esse assunto, etc. Tá, mas como e com que autoridade essas leis de guarda do sábado, descritas na Torá, foram mudadas? Quero saber. Não só isso. Primeiro, quem autorizou? Segundo, quem tem essa autoridade de alterar? Né? Pegando a autorização de quem? E outra, aonde isso está demonstrado no Novo Testamento? Porque a Nova Aliança está no Novo Testamento. Cadê essas novas regrinhas com relação ao sábado no Novo Testamento? Isso tem que aparecer, tá? Então, assim, seriam os escritos de Ellen White trazidos à Terra, para a Terra, né, como forma de substituição de um vácuo bíblico? Ou seja, a Bíblia não falou, então vamos trazer aqui os escritos de Ellen White para a gente, né, tapar esse buraco aqui que a Bíblia deixou, porque a Bíblia, então, né, não é a perfeita palavra de Deus, né? Mas e se isso é verdade? E se o que Ellen White realmente trouxe preencheu o vácuo bíblico? Então isso quer dizer o quê? Que se a gente não guardar o sábado de acordo com a maneira que Ellen White nos mandou, nós estaremos perdidos? Então assim, por uma época nem banho as pessoas tomavam na igreja adventista no dia de sábado. Nem banho, tá? Nem faziam a barba. Nada, nem engraxava o sapato, nada. Esse negócio de engraxar o sapato veio desse verso aí. Bom, então assim, você, amigo, que quer guardar o sábado, você deve levar tudo isso em consideração que eu te falei, tá? E todo o resto do que eu já trouxe até aqui nessa série. Bom, vamos para o argumento número 7. Só faltam mais 2, agora vai ser rapidinho, a gente já acaba. Olha lá. O sábado foi instituído na criação e não no Monte Sinai, portanto ele deve ser guardado independentemente de estarmos numa nova aliança. Além disso, Êxodo 20:11 diz que o Senhor descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Isso automaticamente liga o sábado ao sétimo dia da criação. Não podemos deixar de guardar esse dia por ser um memorial da criação. Esse também é um argumento bem forte que eles utilizam, né? Como que a gente responde esse negócio? Bom, simples, gente. No início dessa série a gente já demonstrou, comprovou para vocês que abençoar esse descanso e a santificação do sétimo dia da criação, ela foi feita unicamente a esse dia, a esse sétimo dia, e não a todos os 7 dias após esse. O texto não fala disso. Fala que Deus abençoou, santificou e finalizou a sua obra, descansou, finalizou a sua obra no sétimo dia. Naquele dia, aquele único dia. Beleza? Não tem nenhuma menção além disso no livro de Gênesis, tá? Que nos leva a crer que esse negócio aí deveria ser repetido todos os sábados. Também se lembrem do fato de não haver tarde de manhã no sétimo dia na criação do sétimo dia, o que provavelmente, né, nos indica que Deus queria que aquele dia fosse eterno, porque era um dia perfeito ali em harmonia entre o homem e o seu Criador. Mas isso foi corrompido com a entrada do pecado na Terra. Também, gente, obviamente não há nenhuma menção ali que o homem devesse descansar, no livro de Gênesis, que devesse descansar no sétimo dia, que devesse guardar o sábado. Até porque ele foi criado, para ele seria o segundo dia, porque ele foi criado no sexto dia, né? Então, não funcionaria também por causa disso. E, né, na verdade, não existe nenhuma vez o substantivo sábado no livro de Gênesis. Tem mais essa também. E muito menos qualquer tipo de menção que algum patriarca ou qualquer pessoa tenha guardado o sábado durante esse período do livro de Gênesis.
tá? Então, além disso, gente, o sábado, como a gente viu ali em Êxodo 20, que foi instituído no Sinai, ele não poderia ter sido instituído no Jardim do Éden. Por quê? Porque não havia pecado na época, as pessoas não se cansavam, logo não descansavam. E também porque Deus ele vinha todos os dias no Jardim do Éden, na viração do dia, para ter comunhão com o homem, com Adão e Eva. Então não havia necessidade de um sábado. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha. E aí eles tinham comunhão. E é o que, na verdade, a gente também deve fazer, ter comunhão todos os dias com Deus. Então não existiria essa necessidade de o homem separar um dia para ter uma comunhão especial com Deus nas horas do sábado. Balela, não funciona. E também, além disso, quando a gente analisa também o texto ali, de Êxodo 28 a 11, sobre a guarda do sábado, ele diz ali, Moisés diz ali que filhos e filhas, servos e servas, animais e estrangeiros que morarem em tuas cidades também devem guardar o sábado. Isso não poderia ter sido instituído no Éden, porque não havia filhos e filhas ainda, não havia servos e servas, né? E também não havia estrangeiros morando na cidade do Éden, tá? Então, na verdade, gente, a gente também vê ali em Deuteronômio 5, 1 a 3, que acho que é um dos textos mais claros, né? Dizendo que esse pacto foi feito ali do Monte Sinai, foi feito somente com o povo de Israel. Olha lá, Deuteronômio 5, 1 a 3. Então Moisés convocou todos, a gente já leu várias vezes, vamos ler de novo. Ele disse, ouçam a Israel os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando, aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. Nossa, isso aqui é claríssimo. Gente, o livro de Gênesis, ele traz em detalhes a vida dos patriarcas. Não há nenhuma menção que Abraão guardou o sábado, não há nenhuma menção que Jacó guardou o sábado, que Isaac guardou o sábado, que José tenha guardado o sábado. Nada disso e nenhuma outra pessoa no livro de Gênesis guardou, tá? Então, aliás, Paulo ele ainda é mais claro, né? Tipo assim, se precisa ser mais claro, Gálatas 3,17. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois de Abraão. Gente, por favor. Então, diante de todas essas evidências, a gente pode concluir o quê? Que o sétimo dia da criação e o sábado são dias completamente distintos em inúmeros aspectos, tá? A única ligação que a gente tem entre eles é o número 7 e também uma alusão a um descanso em Cristo, que veio e preencheu a sombra do sábado, né? E esse descanso a gente pode ter hoje, ter agora, nesse dia que se chama hoje, de acordo com o livro de Hebreus, ali 4:7, Hebreus 4:7. E também, claro, aponta para uma perfeição que virá na Nova Jerusalém, etc., quando não haverá mais pecado e a gente vai descansar plenamente daí. Tá explicadinho, tá bonitinho, acho que agora, né? A gente faz questão, gente, de trazer esses argumentos da Igreja Adventista para não dizer que a gente está sendo injusto. Então a gente traz os argumentos e a gente responde eles. Tá? Agora o argumento número 7. Isaías 66, 23 diz o quê? De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Portanto, esse texto evidencia, assim como diz Ellen White, que o sábado será guardado na Nova Jerusalém, comprovando que ele deve ser guardado nos dias de hoje também. Ah, gente, esse aqui, eu já ouvi várias vezes esse argumento aqui. É tão infantil que eu não sei nem se eu preciso trazer uma resposta, mas vamos trazer, né? Porque tem muita gente que não sabe. Na verdade, eu não posso julgar porque eu mesmo usava esse argumento para convencer as pessoas que eu dava estudo bíblico ali. Na época que eu era adventista. E funcionava, tá? Mas assim, uma leitura rápida desse verso pode realmente levar a pessoa a crer que o adventista está certo quando ele diz, olha lá, de um sábado a outro, tá vendo? Olha lá, vamos guardar o sábado. Mas se você ler com calma,
você, né, mais atento ao que diz o texto, você vai ver o quê? Que de um sábado a outro, nada mais quer dizer do que a semana toda. Ou todos os dias, né? Eu acho que, tipo assim, de um sábado a outro, de um domingo a outro, de uma segunda a outra. Mesma coisa, semana toda. Nós iremos adorar a Deus todos os dias da semana. Além disso, gente, é importante também a gente levar em consideração que a perspectiva ali do profeta no Antigo Testamento que ele tinha, né, quando ele profetizava algo tão distante no futuro, você tem que se colocar no lugar do cara. Ele tinha que usar algo que ele estava acostumado ali no seu tempo como referência, tá? E assim, até porque ele usa, além de um sábado a outro, ele usa também o termo de uma lua nova a outra. Isso não quer dizer que a gente vai ter que celebrar as festas de lua nova no Nova Jerusalém, tá? Não. Mas se, de acordo com o pensamento adventista, esse verso ele serve para provar que a gente deve guardar o sábado, então a gente também deve guardar as luas novas. Deve celebrar as luas novas, né? De acordo com esse texto aí. Vamos ler mais uma profecia do profeta Isaías, vocês vão ver como tinha ali essa questão do ponto de vista do profeta da época, onde ele acoplava ali, implementava algumas referências locais e pontuais da época dele para tentar explicar as coisas que ele via. Mesma coisa que alguém tem uma visão do futuro daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, o que vai acontecer. Gente, a gente não sabe, a tecnologia vai ser absurda. Então o cara vê coisas que ele não vai entender. Ele não vai entender. Então ele usa o que ele tem aqui para explicar, olha, é isso aqui mais ou menos, tá? Até porque as pessoas também precisam entender, né? Então tinha essa dificuldade ali do profeta quando ele profetizava muito. Ele profetizou sobre coisas que nem aconteceram até agora. Você imagina, já passaram muito mais de 2.000 anos. Olha esse verso aqui. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos. Diz o Senhor: farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. E também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor, em Isaías 66, 20 e 21. Bom, será que o sacerdócio levítico vai ser restaurado na Nova Jerusalém? Todas as evidências apontam para que isso não ocorra, tá? Tipo assim, todo o propósito do sacerdócio levítico era apontar para Cristo, né? Para a primeira vinda de Cristo. E também acho pouco provável que no futuro, na Nova Jerusalém, as pessoas utilizem cavalos e carroças, né? Tipo assim, não. Então, assim, tudo aponta para uma perspectiva que o profeta tinha naquela época. Ele utilizava alguns termos, algumas coisas da época para poder explicar um pouquinho do que viria a acontecer no futuro, numa visão mais escatológica, né? Entendeu, gente? Então, esses aqui foram agora, a gente encerrou hoje todos os argumentos utilizados pela Igreja Adventista em favor do sábado. Os mais conhecidos, os mais usados, são esses aqui. Espero que vocês tenham sido edificados com esse vídeo, tenham aprendido bastante coisa. E daqui a 3 dias a gente vai voltar a 8h01 da noite. Tá? Não se esqueça, sempre 8h01, horário de Brasília. E a gente vai falar sobre o quê? Nós vamos fazer um resumo de tudo que a gente estudou até agora. Vamos concluir sobre essa questão do sábado. Mas eu vou trazer uma revelação na palavra muito forte, gente. Muito, muito forte. Do Velho Testamento. Eu vou trazer uma revelação aqui que vai trazer muita luz aqui para vocês sobre essa questão da Velha Aliança, da Nova Aliança, até mesmo do sábado, né? Num texto, eu vou dar uma dica, num texto ali de uma história do rei Davi que envolvia Mefibosete. Não perca, daqui a 3 dias é muito forte essa revelação, tá? Vocês têm que não perca nenhum episódio, tá? Mas daqui a 3 dias o pau vai quebrar, vai ser lindo o negócio aqui. A gente vai resumir tudo, vai concluir e eu vou trazer essa revelação da palavra para vocês.
E depois disso, gente, a gente vai entrar no decreto dominical. Calma, ainda tem mais coisa. A gente vai entrar no decreto dominical, vão ter mais 1, 2, ou seja, depois da conclusão, depois do próximo capítulo, a gente vai ter mais 1, 2, 3, acho que mais 4 episódios. Então no total ainda faltam 5, tá bom? E aí a gente vai encerrar com essa questão, pelo amor de Deus, né? Essa loucura aí da guarda de sábado pelo cristão gentil. E essa assim, é uma piada, o negócio do decreto dominical, de fato é uma piada, tá? É muito, muito absurdo que esses caras acreditam. Infelizmente, um dia eu já acreditei nisso. Mas vendo hoje assim, meu Deus do céu, que lavagem cerebral, tá? E a gente vai trazer todos os detalhes também com relação ao decreto dominical nos próximos episódios aí depois do vídeo 10. Beleza? É isso então. Não esqueça de concorrer ali no sorteio, você que quer ganhar um livro de graça, né? E deixa uma avaliação bacana ali na Amazon pra gente também. Bata uma fotinha, me marque ali no Instagram, vou repostar vocês, eu quero ver as pessoas que estão comprando o livro, que estão assistindo os vídeos. É bem legal fazer isso daí, tá? Vamos movimentar, eu quero interagir mais com vocês. E também quero promover aí essas facilidades aí para vocês terem um livro através de sorteios, etc. Beleza, gente? É isso. Entre lá, descortinadventismo.com. Se quiser, adquira o livro ou também vá na Amazon. Enfim, faz do jeito que você quiser. E daqui a 3 dias a gente se encontra novamente, às 8h01 da noite, horário de Brasília. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima. E você, esqueci, as 3 pessoas que eu falei no início do vídeo. Se vocês sentirem que é de Deus, me mandem o seu testemunho, tá? Eu vou ficar muito feliz em receber ele. Beleza? É isso aí, um grande abraço e fiquem com Deus.